Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Assim seja. Nós vamos continuar a série deste mês, e a série de pregações deste mês está baseada expositivamente na carta de Paulo aos Efésios. E hoje, pela manhã, o pastor Guto pregou até o capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Então nós continuamos agora, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 21. O título que eu quero dar para a mensagem desta noite é: Como você quer viver? Como você quer viver? Creio que o texto fala a respeito disso. Acompanhe a leitura. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Para mim, dessa perícope, o texto-chave, ou o texto do qual eu parto nesta noite para a interpretação do texto bíblico, é o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E aí o texto bíblico faz uma distinção. Durante a leitura nós percebemos isso, de duas figuras, de dois tipos de pessoas: os nécios e os sábios. Portanto, nós vemos aí pessoas que vivem a vida de uma maneira tola, de uma maneira nécia, sem entendimento, insensatamente,
e outras pessoas que vivem a sua vida de uma maneira sábia. Então a pergunta nesta noite é a seguinte: como você quer viver? Como você quer viver a sua vida? E o conselho da palavra de Deus nesta noite é: viva com inteligência, né? Seja sábio. É verdade que existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Nem todo inteligente é sábio. A sabedoria consiste em aplicar bem a nossa inteligência. A sabedoria vem de Deus, ela vem do alto. A inteligência é natural de cada ser humano. Uns têm um QI mais alto, outros um QI mais baixo, mas a sabedoria não. Ela vem do alto, vem de Deus, e é a boa aplicação da inteligência e dos recursos que Deus nos dá. Então o conselho da palavra nesta noite: viva de uma maneira sábia, vale a pena. O que a Bíblia diz sobre o conceito de burrice, estupidez, insensatez, ignorância? E o que a Bíblia diz a respeito de sabedoria, de inteligência? Ou o que a Bíblia diz a respeito de tolice? Qual é a definição mais ampla e mais sucinta ao mesmo tempo do que é viver a vida de maneira tola e viver a vida de uma maneira sábia? É muito simples. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viver a sua vida de maneira considerando Deus é viver de uma maneira sábia. O contrário também é verdadeiro. Diz o insensato, diz o nécio, diz o estúpido, o ignorante, no seu coração, ele diz: Deus não existe. Viver de uma maneira tola é viver como se Deus não existisse. E viver desta maneira é viver como se a nossa vida se resumisse a essa. Porque quando nós não consideramos Deus, nós não consideramos também a eternidade, a vida depois da morte. Então é muito simples. Viver de uma maneira sábia é viver próximo a Deus. Viver de uma maneira tola é viver uma vida alienada, separada, distante de Deus. Nécio, insensato ou tolo, ele não crê em Deus. Ele diz: não, Deus não existe. Deus é uma invenção do homem, é uma fraqueza do homem para que ele se agarre em alguma coisa. Deus não existe. O tolo também, ele desconsidera Deus, ele não tem o temor de Deus, ele age de maneira que a sua vida não tem problema se Deus existe ou não existe, ou se ele existe, também não tem nada a ver com ele. Ele desconsidera Deus, ele desobedece, mesmo porque ele não quer conhecer Deus através da sua palavra. Então ele desconsidera, ele não obedece, e ele vive longe de Deus. O justo ou o sábio ou inteligente, ele crê em Deus, ele considera Deus, ele obedece a Deus, e ele aproxima-se o tanto quanto ele consegue de Deus. São duas maneiras bastante distintas de se viver a vida. Agora, considerando, queridos, que a igreja, ou a igreja, quando eu digo, não estou falando esta denominação aqui que você está aqui nesta noite, estou falando a igreja de Cristo espalhada em toda a terra. É a igreja que tem a palavra de Deus, é a igreja que ensina como nós devemos viver. O manual da vida está aqui. O nosso Criador escreveu e disse qual é a maneira que nós devemos viver e qual o propósito maior da nossa vida. Eu visitava recentemente uma pessoa, acho que já contei aqui, uma pessoa com posses, uma pessoa que chegou no topo da sua carreira, uma pessoa que viajou, uma pessoa que estudou, uma pessoa, enfim,
mas uma pessoa que está totalmente deprimida. E eu conversei com essa pessoa, e eu cheguei à conclusão e disse para ela: você está vivendo uma crise existencial. Todas as coisas que você tinha para fazer, você já fez. Agora a vida parece que não faz mais sentido. Já está aposentada, já cuidou dos pais, não casou, não tem filhos. Agora, vamos olhar para o texto e ver como que é a vida de uma pessoa que vive de uma maneira nécia, ou tola. Ele diz logo no versículo 3, o primeiro, que a impudicícia, palavra difícil, e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Por isso que eu gosto mais da Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela já põe uma palavra semelhante, mais fácil de entender. O versículo 5 também diz: sabeis pois isto, nenhum incontinente ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. E a Bíblia está dizendo: não vivam assim. Essa é uma maneira tola de viver. Essa palavra vem do grego porneia, e porneu é o verbo, porneia é um substantivo, prostituição ou relações sexuais ilícitas. Esta é a tradução de impudicícia, melhor. Incontinentes, olha só, duas palavras no português completamente diferentes, mas que no grego tem a mesma raiz: pornos, prostituto, fornicador. O versículo 3 ainda, quem vive na impureza ou na devassidão, isso é uma maneira tola de viver, e quem pratica a impureza é impuro de pensamento e de prática. O que todos esses versículos e essas palavras resumem, queridos? Resumem que viver de uma maneira tola é viver na escravidão do sexo. A Bíblia fala muito sobre sexo. Provérbios fala muito sobre sexo. Ele diz que os lábios da mulher impura são doces como mel, suaves como azeite, mas que o final deles, ou o final dela é sofrimento e amargura. Nós vivemos numa sociedade hoje altamente erotizada, a ponto de uma apresentadora de televisão dizer assim: não importa se é imoral, o importante é se os dois querem. Nós temos o conceito na nossa sociedade de que o macho é aquele que conquista, é o garanhão, é o que avança, é o que detém o poder. Nós vivemos nessa sociedade. O esperto ser esperto é viver desta maneira. Manter a fidelidade ou ser fiel, na verdade, é ser tolo. No conceito do mundo é isso. Mas a Bíblia está dizendo que essa maneira de viver é uma maneira tola. Sabe por quê, queridos? Quem vive a escravidão do sexo não se preenche. Quem vive na escravidão do sexo é de todos, mas não pertence a nenhum. É de todos, mas não pertence a nenhum. É um abismo que chama outro abismo. É um abismo insaciável, que não tem fim. É um círculo vicioso, é como uma rede que a pessoa está presa, e ela não entende, ela não sabe, ela acha que está tendo vantagens, mas no fundo ela está trazendo prejuízo para a sua própria vida. Prejuízo para a sua própria vida. Viver de uma maneira tola, fugiu a minha colinha ali, é viver também na perspectiva da cobiça.
da cobiça. E a cobiça é o desejo ávido de sempre ter mais. E sabe o que acontece com as pessoas que vivem dessa maneira, cobiçando o que não tem, cobiçando o que não é seu? Elas vivem na escravidão da insatisfação. Na escravidão da insatisfação. Isso é muito comum, porque a pessoa ela foca a sua vida naquilo que ela não tem, e ela esquece de ter um coração grato pelo que ela já tem, e ela sempre estará insatisfeita, porque ela vai viver a sua vida na perspectiva de ter mais, sempre mais, ter o que não tem, ter o que é dos outros. E com o advento do Facebook, até já estão falando que há uma depressão do Facebook. Depressão do Facebook, a pessoa entra no Facebook, está lá o pessoal na Europa, está o pessoal na Disney, está o pessoal em todos os lugares bonitos, estão sorrindo, estão felizes, e a pessoa está lá na sua casa teclando, entrando no Facebook, numa maior deprê. Puxa, olha, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, olha o carro que ele comprou, meu Deus, olha a namorada dele, oh. Vive a sua vida nessa perspectiva daquilo que não tem, a escravidão da insatisfação. Mas isso é viver de uma maneira tola, porque as pessoas sofrem, porque as pessoas trocam os pés pelas mãos, porque as pessoas justificam os meios para alcançar um fim, e aí ela traz sobre ela amargura e sofrimento. Mas viver tolamente também é não usar de palavras vãs, torpes ou chocarrices. São inconvenientes, são palavras obscenas, são palavras, é o tipo da conversa fiada, é aquele tom com jocosidade, com uma malícia, com uma depreciação da outra pessoa. Isso simplesmente ou tão somente denota o que está no coração das pessoas. Você não precisa conversar muito com as pessoas. Se você conversar 3 a 5 minutos, você conhece o coração de uma pessoa. Pelas frivolidades, pelas banalidades, não há nada que edifique, não há nada que construa, não há nada que toque a minha vida do que sai da boca do outro, ou do que sai da minha boca para o ouvido do outro, o coração do outro. E nós vivemos numa sociedade extremamente vivendo nessa condição. Você está numa rodinha de pessoas, estão pisando em alguém, estão fazendo bullying, estão falando obscenidade, estão falando coisas que não edificam. Nós vivemos assim, a sociedade vive assim. E o que mostra, querido? Quando a água sai suja na torneira, o problema não é a torneira, o problema é a caixa d'água, o problema é o coração. Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio. Falar coisas que não edificam, conversa fiada, tom jocoso, obscenidade, é viver uma maneira que não constrói o relacionamento conjugal, não constrói a educação dos filhos, não constrói o ambiente de trabalho, não traz unidade, não abençoa as pessoas. Mas viver tolamente também é viver de uma maneira avarenta, e a avareza é idolatria. Queridos, nós sabemos que o dinheiro é um Deus em nossa sociedade, e Jesus disse que nós jamais poderíamos servir a 2 senhores, a Deus ou às riquezas, a Deus ou ao dinheiro, a Deus ou aos bens que nós temos. Eu me lembro que já uns bons anos atrás, o nosso irmão Miranda, diácono,
da IPI de Passo Fundo, ele era vivo ainda. E ele, um dia conversando comigo, ele disse: pastor, o meu vizinho está muito preocupado, ele está com câncer. E eu disse: seu Miranda, ele está com medo de morrer? Não é isso, ele está preocupado com o dinheiro que está no banco. Mas que barbaridade! Ele está preocupado com o dinheiro que não vai levar no caixão. Meu Deus do céu! E como tem pessoas que vivem a sua vida nessa perspectiva, se agarram ao que tem. Aliás, no Rio Grande tem um ditado que o avarento atravessa o Rio Uruguai com um sorrisal na mão, a nado. Do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, o Rio Uruguai, ele nada com a mão fechada e o sorrisal chega do outro lado inteiro, de tão garrão que ele é, de tão avarento que ele é. E as pessoas vivem nessa perspectiva do amor ao dinheiro, do apego. Queridos, isso é idolatria. Isso é tirar de Deus a nossa confiança e colocar na posse, nas posses, no dinheiro. Isto é uma tremenda insensatez. E nós estamos vendo isso em nossa sociedade. Os ricos, os milionários estão morrendo, e o seu dinheiro não lhe salva da doença e da morte. E nós sabemos que isso aí não traz a felicidade, não traz a paz. Nós estávamos estudando hoje pela manhã na escola dominical finanças. Quanto mais a pessoa tem dinheiro, pior ela fica. Ela não se torna um ser humano melhor, pelo contrário, se torna mais arrogante, mais fechado, mais orgulhoso, mais avarento, porque quanto mais tem, mais quer. Está preso nesse círculo, esse Deus falso que um dia vai engoli-lo. Esse homem que eu citei lá, de Passo Fundo, o seu Deus estava engolindo ele, porque ele estava prestes a morrer e o dinheiro ia ficar para outra pessoa. Todo falso Deus domina e depois mata. A beleza é um Deus falso. E as mulheres, quando colocam a beleza como um Deus na sua vida, quando vão envelhecendo, entram em crise, porque esse Deus está engolindo, porque não conseguem mais manter com Renil, com tantos outros cremes, a idade vem, e a beleza diminui. Isso é viver de uma maneira tola, porque isso não traz alegria, geralmente traz problemas, traz divisão, traz afastamento. Na hora da sua morte, meu irmão, você não vai estar preocupado quantos R$1.000 você deixou na poupança. Você não vai se arrepender de não ter deixado mais. Talvez você se arrependa de não ter gasto, de não ter vivido mais. Mas principalmente você vai se arrepender de não ter amado mais. Viver de uma maneira tola é: e não vos embriagueis com o vinho. Vinho é bom, né? Se for seco é melhor, se for da Serra Gaúcha é melhor, enfim, se for de fora também, né? Mas o grande problema é nós dependermos dessas coisas. Se tem festa, tem que ter álcool. Isso, queridos, e a palavra não vos embriagueis, aqui o verbo embriagar é intoxicar, tá? Só para ampliar o conceito. Viver de uma maneira tola é viver escravo dos vícios. A Bíblia não prega a abstenção da bebida, a Bíblia prega o domínio sobre a bebida. Eu fui num casamento, aliás eu fiz um casamento que não havia bebida. E esse casamento era numa região bem retirada, assim, num sítio, uma chácara. E teve pessoas nesse casamento que foram capazes de sair no meio da festa para beber e depois voltar. Acredita nisso?
Parece que existem reuniões que não há alegria se não houver bebida. Quer dizer que a alegria está na bebida. Eu nas férias agora fui para a praia com a minha família. E eu fui ao supermercado. Você vai ao supermercado, abastecer, fiquei numa casa, na casa da minha irmã. E fui comprar alguns alimentos. E aí entraram dois rapazes, não tão rapazes, né, com os olhos vermelhos já. Assim, naquela avidez, assim, pá, de caixa de cerveja. Falei, nossa, toda a alegria a deles está nisso. Se resume a isso. Eles vieram aqui para isso. E queridos, quando nós falamos de vícios, nós estamos falando somente de bebidas. Eu falei aqui em janeiro, né? Eu gosto muito de Coca-Cola. E eu fiz um propósito com Deus: eu não vou tomar nenhum tipo de refrigerante esse ano. Mas a partir de janeiro do ano que vem, eu tomo, porque ser livre é poder fazer também. Qualquer coisa que nos escravize, sendo lícita ou ilícito, droga ilícita ou lícita, nós estamos quebrando um princípio do Evangelho, amados, que é a liberdade que nós temos em Cristo. Celular é uma coisa também, que tem escravizado muitas pessoas. Viver de uma maneira tola é viver nessa roda viva da escravidão dos vícios. Traz alegria, né? E depois traz a ressaca. Traz a alegria, depois traz a desavença. As consequências da embriaguez são funestas, né? São terríveis. E é uma alegria que se transforma em tristeza depois, diferente da alegria espiritual. Então, queridos, nós acabamos de falar de 3 ídolos da nossa sociedade: sexo, dinheiro e os vícios. E a definição de ídolo é a seguinte: é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus, qualquer coisa que só Deus pode dar. Quando eu vejo as pessoas, eu vi aqueles homens lá, colocando as caixas de cerveja todas assanhadas, vamos nessa, vamos beber todas, vamos curtir. Quem pode dar a alegria é Deus. O fruto do Espírito é alegria. Você não consegue alegria verdadeira em outras coisas, é Deus que te dá. E aí se torna um ídolo e substitui Deus na vida da pessoa. Então a pessoa está vivendo alienada de Deus. Por último, viver tolamente é: desperta, ou tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará. Sabe o que isso significa? Viver a vida de uma maneira tola, queridos, é viver dormindo. Em que sentido, pastor? É viver dormindo. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Viver tolamente é viver de uma maneira como se Deus não existisse, como não houvesse vida após a morte. Viver dormindo é viver ouvindo e recebendo a palavra de Deus, mas não considerando, ou vivendo de acordo como se ela não fosse verdade. E queridos, nós vivemos no mundo em que as pessoas estão alienadas. Eu falava aqui, acho que não completei meu raciocínio, né? Você está aqui nesta igreja hoje, é a igreja que tem a palavra de Deus, mas coloque numa proporção de todas as igrejas reunidas agora, nesse momento, no Brasil, e compare com a população que ficou em casa, que viajou, que está nas baladas, que estão em outros lugares, que não estão fazendo nada. A nossa porcentagem é ínfima. A grande maioria das pessoas estão dormindo e não sabem. Estão alienadas de Deus e não sabem. Viver de uma maneira tola é viver negligenciando a existência de Deus, a palavra de Deus e a pessoa de Deus.
Então quem são os tolos, de acordo com o texto bíblico? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Os tolos são quem? Aqueles que vivem nas trevas. E eu estou dizendo trevas espirituais. Lá dentro da alma, do coração, não há perspectiva, não há eternidade, não há vislumbre, não há propósito. E são também o que acontece aos tolos. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os tolos estão debaixo da condenação de Deus, da ira de Deus. Sabe por quê? Porque estão fora do propósito. E o propósito principal pelo qual Deus nos criou é viver para Ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou parecidos com Ele para nos relacionarmos com Ele. E as pessoas não cumprem esse propósito. C.S. Lewis, muito inteligente, ele disse: quando o homem estiver diante de Deus, no juízo final, Deus vai dizer para ele assim: vai para o outro lado. Ele vai, mas por quê? Deus responde assim: porque você escolheu, você viveu sempre assim, então cumpra-se a tua vontade agora. Cumpra-se a tua vontade. Vá para o lugar onde você escolheu, porque você viveu a vida toda assim. Então eu vou ser fiel a você, eu vou fazer o que você quer. Agora, queridos, nécio é aquele que vive longe de Deus, o sábio é aquele que vive próximo de Deus. E viver sabiamente é viver uma vida de gratidão. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos vem das mãos de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se você pôde vir ao templo nesta noite, se você pode me ouvir nesta noite, Deus lhe deu saúde para andar e deu saúde para ouvir. Isso é bênção. Isto já é bênção. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja preocupado. No final do culto nós vamos orar, mas eu quero dizer o seguinte: olha, só o fato de você estar aqui, você já deve agradecer a Deus. O cobiçoso não, o cobiçoso ele foca no que ele não tem, mas aquele que vive em ações de graça, ele fala: Deus, obrigado pelo que eu tenho. Talvez eu não tenha o que eu gostaria, mas obrigado pelo que eu tenho. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem cuidado de mim, louvado seja o teu nome. Viver de uma maneira sábia é viver em bondade, queridos. Por que eu vou desejar o mal para outras pessoas? Se eu posso fazer o bem, se eu posso ajudar, se eu posso ser bênção, se eu posso resolver, eu vou fazer isso. É viver com bondade, é querer que o outro caminhe junto comigo, que ele prospere junto comigo, que ele cresça como eu cresço. Isso é viver em bondade. E Deus é bom, e aqueles que são de Deus têm um coração bom, regenerado. Viver sabiamente é viver em justiça. Ah, queridos, isso é difícil no Brasil, porque nós vivemos na cultura da lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Mas viver de uma maneira sábia é fazer aquilo que é certo. É certo, é. Então eu vou fazer. Mas eu vou ter prejuízo? Vou ter prejuízo. Mas eu vou fazer porque é certo. Porque eu quero agradar a Deus. Porque é justo. Porque o justo vive em mim. Porque o santo vive em mim. E viver também, queridos, a verdade. A verdade. Nós nunca perdemos de dizer a verdade. Nos aconselhamentos pastorais, nós tratamos do ideal e do real. O ideal é o que está aqui, e o real é o que a pessoa está vivendo. Muitas vezes a pessoa não está experimentando a vida que Deus nos propõe aqui, mas a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé.
não pelo que vemos, mas pelo que a palavra de Deus diz, pela verdade, porque é palavra de Deus. E falta tanto isso em nossos dias, pessoas às quais nós podemos confiar, porque falta a verdade. Mas viver de uma maneira sábia é viver a verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, ou procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Queridos, viver de uma maneira sábia não é viver para onde aponta o nosso nariz, não. Viver de uma maneira sábia isto é para a glória de Deus. O que eu vou fazer é para a glória de Deus. Eu vou trocar de mulher porque eu preciso, ser feliz. Isso é viver para a glória de Deus? Não é viver para a glória de Deus, mas é viver para o meu bem. Afinal, todo mundo, eu também tenho o direito de ser feliz. É viver considerando aquilo que agrada ao coração de Deus. Viver sabiamente é viver remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remindo o tempo também significa redimindo o tempo em que você está vivendo. O tempo em que você está vivendo é mau. A época que nós vivemos é má. E nós, como filhos da luz, como filhos de Deus, nós devemos viver para melhorar o mundo. O que eu posso fazer para melhorar o mundo? Hoje também na nossa aula de escola dominical, falando sobre finanças, o presbítero Mário dizendo que parte do nosso orçamento deve ser composto para abençoar as pessoas. Eu já tinha, isso a gente trata lá no encontro de pastores do Sara, trato com o meu mentor, pastor Pezzini, mas eu nunca tinha ouvido isso numa escola dominical. Primeira vez que eu ouvi isso. Você separar as suas finanças de maneira que você possa ajudar alguém. No momento eu não estou fazendo isso, mas eu sempre fiz isso. Parte da minha renda, eu ajudei vários seminaristas, por exemplo. O que eu posso fazer hoje para melhorar o mundo? Nós não vamos salvar o mundo, queridos, mas nós podemos melhorar o mundo. Estive recentemente lá no sul, uma das famílias que eu batizei, muito pobre, vários filhos. Um deles, o Henry, gosta muito de mim. Cheguei lá, ele agarrou na minha perna. Ele não sei se é genético, é subnutrição, mas ele tem 10 anos e não sabe ler. Ele tem 10 anos, é do tamanho da minha filha que tem 6 anos. E eu fiquei comovido com a situação dele. Falei, nossa, se eu pudesse adotá-lo, e como uma flecha nas mãos do guerreiro, prepará-lo para essa vida, eu faria isso. É aquela história das estrelinhas no mar, milhares, você vai jogando algumas, a pessoa chega e diz, mas você não vai salvar, olha só, tem milhares, mas eu vou fazer a diferença na vida de um. Isto é remir o tempo, é redimir os dias maus em que nós vivemos. Deus nos chama para viver dessa maneira. Viver sabiamente é procurar compreender qual é a vontade de Deus, discernimento. Amados, nós vivemos uma sociedade tão corrida, que as pessoas não param para compreender o que Deus quer, não oram, não tem discernimento, mas você está sendo chamado hoje para, em oração, discernir a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, porque existe assertividade quando existe discernimento. Ver sabiamente é encher-se do Espírito Santo, queridos. Queridos, como nós precisamos disso. O Espírito Santo produz amor, produz paz, produz alegria, produz fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo, queridos, é irradiar o olhar de Cristo, a voz de Cristo, as mãos de Cristo. As pessoas olham para nós e dizem, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem uma luz, essa pessoa tem um brilho nos olhos, essa pessoa tem esperança, eu quero viver como ela.
Queridos, viver cheios do Espírito Santo é orar e as pessoas serem abençoadas, é orar e as pessoas crerem, é evangelizar, é falar do amor de Deus. Viver cheio do Espírito Santo é abençoar a vida das pessoas, ajudar, socorrer com alegria. Você atrai pessoas pela maneira como você vive cheio do Espírito Santo. Viver sabiamente é viver uma vida de adoração a Deus. Foi citado também na aula de escola dominical o texto de Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, bendito seja o Senhor. Ah, queridos, esse é o firme fundamento da nossa fé, saber que todas as coisas estão nas mãos de Deus e eu vivo para a sua glória, viver uma vida de adoração a Deus, de adoração a Deus. Viver sabiamente, por último, é viver em humildade, queridos. O homem se sujeitando à mulher, a mulher se sujeitando ao homem, cada um cumprindo o seu papel dentro do casamento, nos sujeitando aos nossos patrões, nos sujeitando aos nossos amigos, não querendo atropelar, não passar por cima, mas sabendo que a nossa vida, se está nas mãos de Deus, Deus irá nos abençoar. Portanto, ser humildes é a vontade de Deus, e a Bíblia diz que todo que se humilhar será exaltado. A humildade, queridos, ela só é possível por meio do Espírito Santo, porque pela natureza humana, a natureza humana é arrogante e orgulhosa. Conclusão: quem são os sábios? Os sábios, queridos, está lá registrado a última palavrinha: como convém a santos. Os sábios são os santos, e os santos são aqueles que foram separados por Deus. Os santos foram aqueles que foram chamados por Deus. Os santos foram aqueles que ouviram o Evangelho e creram. Os santos foram aqueles que foram tocados e foram convertidos. Os santos se tornaram filhos, não da desobediência, mas agora filhos de Deus. Os santos foram aqueles que abriram o coração. Os santos foram aqueles que nasceram de novo, que sepultaram o velho homem, a velha maneira nécia de viver, e agora vivem segundo o Espírito de Deus. Estes são os santos. Santo não é aquele que não tem pecado, mas é aquele que vive separadamente, que cumpre os propósitos de Deus pelos quais foi criado. São os santos, aqueles que creram em Jesus, aqueles que reconheceram o sacrifício dele e foram regenerados pelo seu Espírito. Quem são os sábios? Queridos, nós éramos trevas, todos nós nascemos pecadores, afastados de Deus, mas num determinado momento Deus nos iluminou, Deus tocou o nosso coração pela palavra, pelo Espírito, e Deus nos fez seus filhos, filhos da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará em trevas. Estes são os filhos da luz, são os sábios que vivem de uma maneira sábia. E eu quero encerrar, esse texto para mim é fenomenal, Salmo 4, versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Uma outra tradução diz assim: mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Felicidade está intimamente relacionada com o nosso Criador, com o nosso Criador. Como você quer viver a sua vida? Você pode viver da maneira que você achar melhor, mas o meu apelo nesta noite, o apelo da palavra de Deus é: seja sábio, viva como um filho da luz. Viva como um filho
da luz. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E aquela maneira pela qual você talvez não consiga viver, você pede a Deus que o Espírito dele em você te dá capacidade para viver. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Amém.